Oi, gente! Pelo que vocês já viram aí na thumb e no título, eu vou estar falando aqui sobre a diferença entre machos e fêmeas da mesma espécie. Eu vou estar dando exemplos dos dinossauros, né? Da vida real, né? E também vou estar dando alguns exemplos dos meus dinossauros de brinquedo. Sim, não é só o T-Rex que tem uma diferença entre os sexos. Então vamos começar. Coisa que eu me esqueço de falar, como se chama esse fenômeno, digamos assim. O nome disso é dimorfismo sexual, onde o macho é diferente da fêmea, tipo assim. Então eu vou falar o caso mais famoso. O caso mais famoso desse dimorfismo sexual são nos leões e nas leoas. Eu sei que eles são bem parecidos, mas o leão costuma ser bem grande e com a famosa juba dele, enquanto a leoa é um pouquinho menor e não tem juba, como vocês já sabem. Isso sim é um dimorfismo sexual, não sei falar muito bem de que não tá em dia. Isso costuma acontecer quando para chamar a atenção das fêmeas. Se eu não me engano, esse caso aí do leão quando quanto mais a juba é grande ou mais bonita, as fêmeas vão ficar mais com ele. E aí ele vai conseguir passar adiante sua... vocês me entenderam. Outro exemplo é o pato mandarim. Como assim pato mandarim? Vocês devem estar se perguntando. O pato mandarim é um pato super coloridão, assim, o macho. Mas a fêmea é toda marrom. O pato mandarim é daquela... Os machos costumam ser dessa cor para também chamar a atenção das fêmeas. Para ele conseguir passar a sua genética. E aí, quanto mais colorido, mais mais fêmeas vão querer ficar com ele. E mais filhotinhos ele vai ter para passar sua genética adiante. E aí, por isso que esse bagulho de dimorfismo sexual acontece. Então, vamos ir pro exemplos dos dinossauros. E também tem o pavão, né? Que, tem toda aquela cauda do macho e a fêmea parece só uma galinha. Mas tá, vamos lá. Quer dizer, a gente já começou pelos dinossauros, falando, do pavão e esses outros bichos aí, do pavão, né? Mas vamos lá começar pelos dinossauros. Vamos. Então vamos começar pela vida real, né? A vida real dos dinossauros. Depois a gente fala sobre os filmes. Então, o dimorfismo sexual em dinossauros a maioria dos cientistas acredita muito que tem esse bagulho de dimorfismo. Não sei falar. Esse bagulho aí. Bom, tem vários exemplos, como o do estegossauro aí, onde parece que os espinhos da costa da fêmea são ovais, enquanto dos machos são espinhosos, digamos assim. Tem essa aí do Parasaurolophus, onde mostra que a crista do parasauro macho é maior e a da fêmea é menor. Tem desse pterossauro aí, que eu esqueci o nome, onde mostra que ele tem essa crista, né? Eu acho que é crista que se fala, grandona com cores, e a fêmea não tem. Então, também tem o caso do Triceratops, onde alguns cientistas desconfiam que, além de servir como proteção à coroa meio que assim, a coroa dele também servia ela colorida para chamar a atenção das fêmeas. Enquanto as fêmeas era não tinha coloração. A dicção tá incrível.
E também falam que o espinossauro também era assim, com parte da sua vela era colorida. E o dimorfismo sexual também não é tipo só... Tipo, a fêmea tem... O macho tem uma coisa assim, o macho tem uma crista, enquanto a fêmea não. Isso pode acontecer, mas pode acontecer de só terem cores diferentes. Tipo, eles são idênticos, mas as cores do macho são mais vibrantes e da fêmea não são tão vibrantes. Isso é, tipo, acontece até bastante com os pássaros. Eu dei exemplo aí desse pato aí e do pavão. Nada de pavão não, porque o pavão tem um rabão, então o pavão não. Mas tem vários outros que são assim que tá aparecendo aí, porque eu tô com preguiça de pesquisar agora. Mas aí na edição eu mostro pra vocês e é basicamente isso. Ou o macho costuma ser maior, ou o macho tem algumas modificações. E isso aconteceu até com os pokémons. Eu sei que eu não falo muito de Pokémon porque eu não sou tão fã, mas... Porque eu fiquei com ódio de Pokémon, porque quando eu assisti um filme, eu fui assistir na TV normal, sem passar o mesmo filme, aí eu fiquei com ódio e nunca mais quis ver Pokémon. E isso aconteceu com Pokémon recentemente. Tinham feito algumas alterações das fêmeas, tipo o Pikachu, onde a cauda da fêmea forma tipo um coração e do macho é reta, sem aquelas bagulhas ovais. Tá mostrando outros exemplos aí. E agora vamos falar dos filmes. O dimorfismo sexual aconteceu algumas vezes nos filmes. E a primeira aparição dele foi em The Lost World, aonde o macho era verde enquanto a fêmea é marrom. E o macho... E isso aconteceu até com o filhote Júnior, que a gente descobriu que é... Hoje em dia que é um macho. Então, provavelmente o Buck, que é assim que se referem a ele é dessa forma, ele é verde para chamar a atenção da fêmea. E talvez em épocas de reprodução ele fique mais... A cor dele fique mais vibrante, mais esverdeada, para ele conseguir chamar a atenção das fêmeas. E aí, tipo, ele deve ter conseguido chamar a atenção da Dewey. E aí eles tiveram o seu filhote Júnior. Então, e aí... E também iria ter esse bagulho de dimorfismo nos pterossauros, que foram cancelados, que apareceram só no final. Onde teria um pterossauro, onde teria uma crista, essa crista aí, e o outro teria a crista tradicional que a gente conhece. Porque, se eu não me engano, nessa época, eles achavam que era da mesma espécie, esses dois, mas na verdade foi descoberto que eles são animais diferentes. Não são da mesma espécie, são de outras espécies, eles. Mas isso iria acontecer, mas foi cancelada, né? Porque apareceu só um pterossauro no final do filme. E a segunda vez que aconteceu esse dimorfismo, que eu não consigo falar, foi em Jurassic Park 3. Onde claramente o macho tem protopenas e a fêmea não. O macho tem aquela listra branca e ele é mais roxo e azulado, enquanto a fêmea é branca com pontinhos pretos. Que nem um dálmata, né? Então, isso deve ter acontecido para chamar a atenção das fêmeas. Porque o dimorfismo é praticamente só para chamar a atenção da fêmea ou para, tipo, defesas. Tipo, aumentar o tamanho. Então, se eu não me engano, foram só essas 3 aparições, mas como uma foi descartada, então essas só 2 aparições de dimorfismo nos filmes Jurassic Park. Se não, eu vou estar mostrando algumas outras aí. Ah, lembrei de uma, que é do Indoraptor, onde ele teria uma irmã, né, que seria branca. E ela seria fêmea, enquanto o Indoraptor seria macho. O Indoraptor seria preto e ela seria branca.
Isso também provavelmente, talvez seja dismorfismo, mas também foi descartado. Então, só foram essas duas aparições. Mas se for contar entre outras que estavam planejadas, foram descartadas. Se eu não me engano, foi só isso. Tá, então vamos falar do dismorfismo da minha série, né? Então vamos começar. Então eu vou falar desde o mais evidente até o menos evidente lá da minha série. Então, o mais evidente, claramente, é do casal de tiranossauro, onde a fêmea é uma fêmea marrom e o macho é um verde bem escuro assim. Então, esse é o dimorfismo, e além disso também o macho é até bem maior que a fêmea. E eu comprei justamente o T-Rex verde para ele ser um macho. Isso aconteceu também na minha série, onde os filhotes da Rex, lá da minha série, da primeira temporada, um era verde e a outra era marrom, indicando que o verde é o macho e a marronzinha é a fêmea. Ai, meu Deus, caiu tudo aqui. E também, isso aconteceu na primeira temporada, onde a Dani e o macho eram bem diferentes. O macho, ele era rosado, assim, com umas bolinhas marrom pelo corpo, enquanto a fêmea era cinza com umas partinhas pretas. E ficou bem claro, mostrando onde quem era o macho e quem era a fêmea, por causa da Ai, eu não sei falar. Mas tá, vamos falar outro exemplo. Outro exemplo eram os metrodons. Vocês devem estar falando, as fêmeas eram os marrons, enquanto os machos eram os verdes e o amarelo. Não, vocês estão errados. A fêmea era a amarela, enquanto os machos eram os marrons e também o macho era um verde. Sim, o verde era macho. E vocês devem estar se perguntando, ué, mas por que a fêmea tem essa coloração mais clara para chamar atenção, sendo que devia ser os machos? As fêmeas são mais coloridas na minha série para mostrar que elas são mais agressivas. Tipo, os sapos costumam ter essas colorações assim mais vibrantes de alguns sapos venenosos, para mostrar quanto mais vibrante ele é, mais perigoso ele é. Tipo assim, avisando: se você for me comer, você vai morrer. Se você for encostar em mim, você vai morrer, porque eu tenho veneno. Olha a minha cor, assim. E então ela tem essa coloração para mostrar que ela é mais perigosa. E os machos têm a coloração menos assim, porque para meio que se camuflar quando for fazer um bote. Então, os machos costumam ser marrons e verdes para se camuflar, e as fêmeas costumam ser mais vibrantes para mostrar perigo. E se as fêmeas ficam no ninho cuidando dos filhotes, enquanto os machos ficam para fora para atacar, para caçar e levar comida para as fêmeas e tal. E também as fêmeas podem caçar. Isso acontece até com os filhotes, porque tem uma filhote que é amarelinha da mesma forma que a mãe, que eu vou mostrar aí para vocês. E em outro caso que são as aranhas, a Néfia jurássica, onde ela não apareceu na minha série, né? Mas dá para ver claramente a relação de dimorfismo, onde os fêmeas são pretas e marrons, enquanto os machos são amarelos e vermelhos. Menos no caso da meio que aranha rainha, onde ela é tipo bem maior que as outras fêmeas e ela também é mais vibrante. Que também é do mesmo caso de Metrodon, para mostrar que ela é perigosa, para não se aproximar perto dela. Então, outro caso quase que eu ia me esquecendo.
Outro caso que é extremamente sutil na minha série foi os baryonids, onde, se você reparar, a fêmea tem as pontinhas azuis bem escuras e os machos têm as pontinhas azuis bem mais claras para chamar a atenção das fêmeas. Isso não aconteceu, tipo assim, mostrando um casal, mas mostrou uma mãe com o seu filhote, que é um macho, mostrando as suas pintinhas, que são bem mais claras, e as pintinhas da mãe são bem mais escuras. Isso também aconteceu com meus raptores, onde os raptores machos eram azuis e as fêmeas eram marrons e amarelas. Então, eu tô tentando me lembrar de outro caso, mas não, eu acho que foi só esse mesmo. Gente, eu acabei esquecendo de falar dos outros tipos dos tipos de dimorfismo. Tem o dimorfismo geracional, tem o dimorfismo sazonal e tem o dimorfismo ecológico, onde que não é dimorfismo sexual. O dimorfismo ecológico é quando um indivíduo da mesma espécie vive em outro lugar, e aí por isso ele tem umas alterações, tipo um bicho mora lá em um deserto e a mesma espécie dele mora em uma floresta. Eles vão ser diferentes, mas mesmo assim eles vão ser meio que a mesma espécie de animal. E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquecem de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comenta aí embaixo se você conhecia esse tal de dimorfismo sexual. Então, um grande beijo e tchau!